Lei Complementar número 213, sancionada em 2025, marcou um novo capítulo para o setor de proteção veicular no Brasil. E pela primeira vez, mais de 4.000 associações terão que se adequar a exigências como cadastro na SUSEP, auditoria independente e regras claras de governança. Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. A Lei Complementar número 213, sancionada em 2025, marcou um novo capítulo para o setor de proteção veicular no Brasil. E pela primeira vez, mais de 4.000 associações terão que se adequar a exigências como cadastro na SUSEP, auditoria independente e regras claras de governança. Desde a publicação da norma, a autarquia já iniciou a análise de dezenas de pedidos de regularização. E nesse episódio, nós vamos entender o que muda na prática, quais são os impactos para os associados e como o setor jurídico e regulatório está acompanhando essa transição. E para ampliar essa discussão, nós temos uma convidada muito especial aqui no episódio de hoje. Ela que é advogada especialista em associações mutualistas e direito societário no âmbito da SUSEP, é integrante da AINDA, Associação Internacional de Direito do Seguro, atua também como sócia do escritório Macedo Castro Advocacia e Consultoria, integra o Conselho Jurídico da CN Mútuas e é diretora jurídica da Federação das Mútuas do Estado do Ceará. Recebemos hoje aqui no Hope Pod Save Isabela Bonfim. Isabela, que prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Bruno. Obrigada pelo convite, queria agradecer aqui o convite da Save. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar as informações sobre esse novo cenário que as associações estão vivendo. Muito obrigada mesmo pelo convite, estou muito feliz. Imagina, é uma honra ter você aqui. E a gente estava conversando aqui, tem muitas coisas aí novas para aprender. Eu quero aprender muita coisa e também poder passar informação para quem está ouvindo, assistindo a gente, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, para começar, eu queria entender o que são as associações de proteção veicular e como que elas funcionam na prática. De que forma que isso acontece? Bom, o associativismo, ela é uma prática muito antiga, né? Tá. E já garantida constitucionalmente, né? Então, o artigo 5º, ele traz ali o direito das pessoas se associarem. Uhum. Então, qualquer fim que seja lícito, você pode ter uma associação. Tá. E aí, nesse contexto de um seguro muito caro, vários bens desprotegidos, e é uma população carente, já que a maioria das seguradoras não pegam alguns tipos de perfis, que são os perfis que acabaram migrando para as associações. Uhum. Então, com essa necessidade de ter uma proteção para o seu patrimônio, para o seu veículo, que tem ali mais de 10 anos de uso, que tem uma peculiaridade que a seguradora não aceita, uma pessoa que é um condutor que está, às vezes, ali com uma restrição de crédito. Então, tem vários perfis que as seguradoras não pegam. E daí surgiu as associações de proteção veicular, para cobrir esse gap que a gente tinha no seguro, né? Então, as seguradoras não queriam esse público, as associações acabaram explorando, né, esse mercado. E assim surgiram as associações. A associação, por si só, ela funciona como uma associação normal, né? Dentro do direito, lá, do âmbito jurídico, na natureza jurídica de uma associação. Não é porque é proteção veicular que tem uma outra espécie, né? Uma outra natureza, uma outra forma de funcionar. A associação, ela funciona como um grupo de pessoas que se unem, né, com objetivos em comum. E ali a gente faz rateio e autogestão. Então, ou seja, não existe um dono, não existe... a associação, ela não tem... A gente não é uma sociedade que você tem ali, 2 sócios, 3 sócios. Não tem... Quem é o dono da associação? É o presidente? Não, a associação, todos são donos. Todos pagam e todos recebem. Uhum. Então, isso que a gente chama de associação. É essa ajuda mútua, é essa forma de autogestão do grupo. E assim surgiu o associativismo. Né? As associações, elas cresceram absurdamente, né, nesses últimos 20 anos, nesse cenário em que o seguro teve esse fechamento para essa classe social mais baixa, para essa categoria com esse perfil que não era aceito pelas seguradoras. As associações cresceram absurdamente, né? E a gente
Aí a associação tem essa questão da proteção veicular que é peculiar, porque é um segmento que foi crescendo bem semelhante com o que a gente vê de seguro. Então, assim, o produto em si tem muitas semelhanças no aspecto de quando você está ali como consumidor ou como associado, quando você está ali a proteção patrimonial, a proteção, né, veicular ou o seguro, né, que nada mais é do que um tipo de garantia, os dois estão sendo uma garantia. Então, existem ali várias semelhanças entre a proteção veicular e o seguro tradicional. E aí, a gente que é advogado, a gente sempre trabalhou para separar muito bem essas questões que são relativas ao funcionamento da associação. Então, a gente sempre bateu muito na tecla do grupo, do rateio, do mutualismo, né? E a associação, ela é o quê? Ela tem ali... ela tem um formato de mercantil, ela tem uma associação, aliás, uma sociedade que é uma SA. Uhum. Então, ela tem uma realidade jurídica muito diferente da associação, por mais que o produto tenha semelhanças. Tá. Então, foi assim que nasceu a proteção veicular, que é uma associação dentro do associativismo, dentro do artigo 5º, dentro, né, das regras que foram trazidas pelo Código Civil, mas que veio para um segmento muito específico, que é o da proteção veicular, que é um segmento muito parecido com o que a gente conhece do seguro tradicional. O produto em si, a forma de operar não tem absolutamente nada de semelhança com uma seguradora. Ah, entendi. É uma coisa bem específica mesmo. Muito específica, né? Eu falo que o produto pode ter muita semelhança, mas o formato jurídico, a forma de se praticar, de se operar, a realidade de uma associação, de uma seguradora, são distintas absurdamente. Existe um abismo de distância entre a forma de uma e a forma de outra. Não se equiparam de forma alguma. Que interessante mesmo. Agora, qual o principal objetivo da Lei Complementar 203/2025 em relação a essas associações? Conta um pouquinho aqui pra gente dessa lei. Como eu estava te falando, né? O mercado cresceu absurdamente nesses 20 anos. E cresceu de uma forma descontrolada, desordenada. Né? Olha. Então, eu falo como advogada que a gente não precisava de uma regulamentação específica para a proteção veicular. Você não, né, as pessoas falam assim, a gente não tinha uma regulação que autorizava a gente a funcionar. Não, a gente sempre teve uma regulação que nos autorizava a funcionar assim. A Constituição e o Código Civil são as leis que autorizam as associações, qualquer associação, a funcionar, inclusive a de proteção veicular. A gente sempre teve. O problema é que o mercado cresceu de uma forma tão absurda e tão descontrolada e desordenada que a gente via ali, de forma muito usual, as pessoas sendo lesadas. Então, associados sendo lesados, porque teve um desvirtuamento, né, um desvirtuamento do próprio segmento. Então, assim, olha, o conceito é muito legal de associação, mas, na realidade, o que algumas pessoas faziam? Elas usavam pegavam a associação, o formato jurídico de uma associação, mas na prática funcionavam como uma empresa, né? E aí, o que elas faziam muitas vezes? Às vezes não pagavam o associado. Então, a gente teve vários casos durante esse tempo de associações que cresceram muito, mas que deixaram um passivo jurídico gigante. Então, assim, olha, negavam eventos que eram para ser cobertos ou cobriam, mas eventualmente lá na frente não pagavam essas indenizações. Isso tudo foi gerando um sentimento de marginalização do nosso setor, do nosso segmento. Então, as pessoas começaram a enxergar, principalmente o judiciário, né, a própria SUSEP, que é a autarquia, eles começaram a enxergar o nosso segmento como um segmento marginalizado, à margem da lei. Por quê? Por conta desses episódios. Então, muitas denúncias na SUSEP. Então, assim, olha, esses casos eram tão corriqueiros, às vezes, e geravam tantos danos que eles geravam ações civis públicas. As ações civis públicas é quando você tem um dano que é generalizado. Então, você está atingindo ali uma parcela da população. E aí, o Ministério Público ia lá, entrava com uma ação civil pública, fechava aquela associação. E o que elas faziam? Abriam outra com outro CNPJ. E era um mercado que, apesar de ter a Constituição que ampara, né, a criação e a construção de uma associação, mas a gente não tinha um regramento que colocava ali a regra de jogo para todo mundo. Então, cada uma joga de uma forma
né? Cria sua própria regra, porque a regra da associação é o estatuto social, regulamento. E assim, a facilidade de se constituir uma associação acaba que esse cenário de não pagar e abrir um outro CNPJ ficou favorável. Então, muitas pessoas que não eram desse segmento acabaram vendo uma oportunidade de entrar e ganhar muito dinheiro, sabe? Mas lesando várias pessoas. Uhum. E foi nesse contexto desse crescimento gigante que foi a proteção veicular, mais descontrolado, desordenado. Foi a própria desordem do próprio segmento foi que trouxe a necessidade de se ter uma lei específica. Certo. Falando, olha, vamos falar como que vocês precisam trabalhar. Colocar porque ordem na casa. Tem o artigo 5º, mas você tem que entender que existem regras, existem princípios, que ainda que você tenha ali a autorização da Constituição para você poder funcionar, você precisa obedecer, respeitar esses princípios básicos de quem atua no mercado que está garantindo, está trabalhando com dinheiro das pessoas. Sim. Né? Então, sim. foi por isso que teve essa necessidade dessa lei, porque durante esse tempo todo, o que a gente viu foi uma SUSEP tentando fechar as associações. Então, a gente caminhou durante muito tempo numa perseguição. Então, inúmeras associações, não só associações que não são boas, que não são... muitas associações que pagam direito, que funcionam da forma correta, como associações, elas também tiveram ações civis públicas, ações penais. Os seus diretores foram responsabilizados, responderam, foram investigados, tiveram Polícia Federal batendo na porta, fazendo busca e apreensão na sede da associação. É um caos quando você está tendo uma investigação da Polícia Federal. Imagino. Que vocês conversam muito com a Polícia Federal, eu sei que vocês conhecem, que sabem como eles são muito corretos, né? Uma polícia que ela é muito... A Polícia Federal, gente, ela é uma polícia, ela tem uma estrutura que, assim, quem dera se todos os outros órgãos tivessem essa estrutura que a Polícia Federal tem de transparência, de lisura, sabe? É muito bacana, mas ela vai a fundo. Ela vai a fundo. Sim. E para quem está sendo investigado não é legal, não. E foi nesse cenário, né, de desordem, desse número gigante de associações, mas que sem regras específicas para o cliente, para o associado, que hoje a SUSEP entende que nada mais é do que um cliente, se é consumidor, se vai ser associado, isso é uma questão que a jurisprudência vai ter que depois definir, mas para a SUSEP é todo mundo cliente. Sim. E as regras do cliente precisam ser observadas. Ou seja, sim. se você está garantindo o patrimônio dele, se lá na frente ele tiver que ser utilizado, aquele benefício, você precisa ter uma solvência, você precisa garantir que tenha dinheiro para pagar aquela pessoa se o veículo for furtado. Sim, claro. Isso que a SUSEP quer. E foi nesse contexto que veio a LC, para poder trazer regras básicas, né? Formas, um critério mínimo de requisitos para a gente poder operar nesse mercado que está, de fato, gigante. Então, a gente tem associações aqui que a gente tem a casa de quase 1 milhão de associados. Nossa. De tão gigantesca que algumas associações ficaram. A gente tem um mercado muito capilarizado. E aí, essa SUSEP que queria perseguir, conseguiu, quando a gente estava nesse projeto de lei ainda, né? Ainda não tinha em si, a lei tinha sido aprovada, mas quando estava nessa tratativa de constituição dessa lei, né? De construir essa lei, a SUSEP começou a ver um outro lado do mercado que ela não via. Porque por mais que ela sempre estava perseguindo, ela sempre via a nossa atividade como irregular. Tá. Mas ela nunca soube como a gente funcionava de fato. Ela nunca entendeu como uma associação operava, né, de fato. Então, ela sempre achou que a gente era um segmento muito desorganizado. E aí, quando vieram os dados, primeiro ela viu um segmento que é gigante, porque ela não tinha noção da quantidade de associações que tinham no mercado. Né? E acabou que as empresas de sistemas ajudaram muito nessa, né, fornecendo esses dados. Então, ela teve noção do tamanho, né, desse mercado, de quantas associações tem no mercado. E ela teve noção de como opera. Então, ela viu, olha, poxa, eles têm sistema, coisa que a gente, né, a SUSEP não sabia que a gente trabalhava com sistema, que a gente gerenciava, que a gente tinha setores como a Save hoje, tá, né, no mercado das associações, com essa parte da inteligência que é muito legal, né, de sindicância. Então, ela começou a entender que a gente trabalha com pessoas capacitadas. A Save, por exemplo, é uma empresa que presta serviço para o mercado securitário e que também está prestando serviço para o mercado de associações. Então, assim, ela começou a entender que o nosso segmento também era organizado.
Então, ela começou sabe, a perceber que, ao invés de tentar acabar, por que não utilizar esse segmento que já está estruturado para poder cobrir um gap do seguro, Claro. que ela tenta há anos aí, com a política nacional de avanço, né, do seguro, ela não consegue há anos tentar subir o PIB, e ela viu a gente, né, esse tanto de associação capilarizada, ela falou, gente, para que extinguir? Vamos trazer eles para o mercado securitário. Eles têm que só ter ali uma supervisão e saber, de fato, ter regras básicas de funcionamento. Foi nesse contexto que veio a LC 213. Legal. E, de fato, ele está trazendo regras básicas de como as associações vão funcionar. Tá. Né? E aí a gente tem a Constituição que não deixa as associações terem uma interferência estatal. Aí, para isso, a LC... Né, o legislador, ele trouxe uma forma de adaptar, né, de fazer com que seja possível a supervisão, porque na própria associação a gente não consegue ter essa fiscalização direta, né, uma vedação da própria Constituição. Mas aí a gente veio a figura da administradora, que é por lá que a SUSEP vai, de fato, fazer acontecer ali, né, fazer cumprir a lei. Mas para funcionar, tem que estar futuramente cadastrada uma administradora. Hoje, não. Hoje, a LC, a obrigação que a gente tem com a vigência da lei é se cadastrar até o dia 15 de julho, que é quando fecha o cadastro. Então, assim, e depois vai começar a vir essas normas infra, e aí, cada passo de uma vez. Hoje, a gente tem a obrigação de se cadastrar. Sim, sim. Interessante, né? Pensar que com o tempo a gente vai entendendo realmente quais são as necessidades, o que precisa melhorar, mudar. Então, acredito que essa nova lei realmente veio aí para colocar a casa em ordem, né? Para trazer questões, aí, levantar questões que são relevantes para poder, obviamente, trazer uma melhora, né? E pensando aí nessa nova legislação, quais são os requisitos mínimos para que uma associação de proteção veicular possa operar legalmente, segundo essa nova legislação? Como é que funciona? Então, a LC 213, ela trouxe um esqueleto normativo. Tá. Então, ela traz regras que são mais gerais, né? Ela trouxe ali questões que precisam ser estruturadas. Então, ela fala assim, olha, como que vai funcionar? Ela trouxe, além das associações, ela trouxe outras, né? Ela trouxe também algumas questões que são do próprio mercado securitário, trouxe a possibilidade das cooperativas de seguro também operarem agora no ramo de seguro. E dentro da associação, ela trouxe a figura da administradora. Então, assim, olha, ela criou a figura da administradora e falou, a administradora é quem vai fazer a gestão, né, dessa associação. Então, o que tiver caráter mercantil, né, vai para quem vai gerir a administradora. A associação continua fazendo o que ela faz, que é reunir o grupo, que é criar as normas, né, as regras. Então, olha, o que eu vou cobrir, o que eu não vou cobrir, qual grupo que eu quero, qual nicho que eu vou trazer. Então, essa autonomia da sua diretora executiva. Então, assim, a forma de funcionar da associação continua a mesma, sem interferência da lei. A questão é, para você que quer fazer proteção patrimonial, aí sim, a lei é para você. Então, a lei é o seguinte, a associação em si, tem vários tipos de associações. Agora, se o objeto, se você, de alguma forma, você lá, de fato, o que você está oferecendo é um tipo de proteção patrimonial, você está garantindo um patrimônio, está garantindo, repondo uma perda, é proteção patrimonial, mutualista, né, pela associação. Se você é proteção patrimonial mutualista, você vai ter que atender às regras que foram trazidas pela LC 213. A LC ela fala basicamente que a associação, para ela funcionar agora, ela precisa se cadastrar na SUSEP, então, 180 dias a partir da vigência da lei. Então, dia 16 de janeiro, publicada a lei, a gente tem até o dia 15 de julho para se cadastrar. Esse é o primeiro requisito que a lei traz, é a primeira obrigação. É uma obrigação se cadastrar na todas SUSEP. As associações de proteção veicular, elas têm que se cadastrar. Todas que estavam em operação precisam se cadastrar. As que não se cadastrarem estarão no formato, operando de forma irregular. Certo. E sofrerão as sanções que, de fato, vão ser super severas a partir do dia 16 de julho, sabe? Esse novo viés. São 180 dias, 180 você mencionou? dias. Tá. Só que esse prazo já está correndo desde a publicação, que foi em janeiro. Pois então. Então, a gente já está no finalzinho do prazo. Já estamos aí, Talvez, quando o programa for, né, o nosso podcast for ao ar, talvez já tenha até acabado esse prazo. Sim. E aí, quando encerrar esse prazo do cadastramento, né, é um link que a gente tem lá na SUSEP, que basicamente
o diretor da associação, o presidente, ele tem que fazer um cadastro simples com a conta Gov dele. E ele vai colocar ali os documentos da associação, o estatuto social, a ata que elegeu ele, vai falar quantos associados ele tinha até o ano, né, o ano anterior, vai falar qual que é a região que ele atua, e aí, basicamente, o cadastro ele vai estar ativo, ele vai estar em regularização perante a SUSEP, e aí, com essa certidão, ele consegue operar até que a lei seja, né, toda a regulamentação infralegal seja de fato criada, e aí, lá na frente, ele vai precisar de uma administradora. Isso da administradora não é agora. Agora é somente se cadastrar. Certo. Então, ele se cadastrou, está sofrendo uma fiscalização, a Polícia Federal veio, a licença, a certidão de licença é o suficiente para ele poder falar, olha, eu posso operar porque eu tenho uma autorização do SUSEP para poder funcionar. Agora, se você não está licenciado, se você não tem a certidão de licenciamento, falando que você está em processo de regulamentação junto à SUSEP, se você tiver uma fiscalização, a própria SUSEP ela vai vir e vai fechar essa operação. Então, as novas, as que, né, se recusaram a se cadastrar, essas não vão ter nenhum prazo de 3 anos, que é o prazo da regulamentação infra que está sendo construída. Isso que eu ia perguntar, qual é o prazo que existe, né, para poder... Por exemplo, se a gente passa esse prazo aí de 180 dias e a pessoa não se cadastrou, é como o Carlos Queiroz, que é o diretor do SUSEP, falou. Quem perdeu o bonde, perdeu a oportunidade. Ixi, não tem o que fazer. Não dá nem para sentar na janelinha. Ele falou claramente, infelizmente, perdeu a oportunidade. E aí você vai ter que aguardar o prazo do infra ser construído. E aí, quando a regra estiver totalmente pronta e já tiverem as administradoras já autorizadas na SUSEP, então já tiver ali uma administradora formada, constituída no formato da LC 213, já com autorização lá na SUSEP, aí você precisa ter um contrato com essa administradora, e aí sim a SUSEP vai reabrir um cadastro para essas novas associações já entrarem com a administradora. Hoje a gente não consegue uma administradora, porque a lei ainda não trouxe um CNAE específico, uma regra própria, então você não consegue autorização na SUSEP. Aí primeiro que você não consegue criar, porque não tem um CNPJ, não tem um CNAE para você poder criar um CNPJ específico, que é o que a lei pede. Segundo, que se existisse também, a gente não conseguiria, por exemplo, ir na SUSEP e conseguir uma autorização, porque ainda não tem... ela ainda não tem esse canal, sabe? De atendimento para as administradoras. Ainda não tem os requisitos, ainda não tem como que vai ser essa operação das administradoras. Então, a gente não consegue criar uma administradora hoje para poder, sabe, viabilizar uma nova associação que perdeu, por exemplo, o prazo do cadastro. Sim. Então, realmente, o pessoal tem que ficar atento aí para não perder a oportunidade e não ter futuras dores de cabeça, né? Porque aí, até esperar tudo se organizar realmente para você tentar novamente, isso leva um tempo, assim, muito grande, né? Nossa, não, e essa pensa uma associação que já tem uma base, uma operação, funciona, sei lá, às vezes há 10, 13, 15 anos, não sei, e não fez o cadastro. E aí você ter que finalizar, encerrar a sua operação. Porque não vai ter outra. E o pior, assim, por livre, espontânea vontade, eu posso pegar e encerrar. Mas se vier para uma sanção, uma fiscalização, ou seja, além de encerrar, eu vou sofrer várias penalidades. Vai ter multa, vai ter sanção direta nos diretores. Então, eles vão responder de forma civil e criminal. Então, o risco de se operar após o dia 15 de julho sem o cadastro é muito grande. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não tem por que não se cadastrar. Sabe? Simples, é um cadastro simples. É um cadastro simples, ele não te traz nenhuma obrigação. Então, olha, me cadastrei, veio o regramento, né, infralegal. Não gostei, não quero jogar esse jogo, isso não é pra mim. Eu gostava era de quando era associação no outro formato, isso pra mim não vai dar. Vai lá e encerra, você não tem penalização. Ou eu não quero, eu vou lá, vou judicializar e vou falar que eu sou associação, grupo restrito, não me aplica a lei 203. É uma opção de cada um. Os caminhos que você vai conseguir seguir quando tiver essa norma infra são inúmeros. Agora, deixar de se cadastrar é a mesma coisa que perder a oportunidade. Pois é. Sabe? E tem uma penalidade, E tem uma penalidade. O que é o pior. Sim. E qual é a diferença jurídica entre uma associação de proteção veicular e uma asseguradora conforme disposto nessa nova lei? Olha, não só nessa lei, né?
as diferenças entre uma associação de proteção veicular e a seguradora são gigantes. Que eu falei, o produto, por mais que tenha semelhança, porque você está garantindo um patrimônio, um veículo, né? Na maioria das vezes é um automóvel. E a gente tem coberturas bem semelhantes, que é furto e roubo, colisão, vidro, para-brisa, terceiro. Então, a gente tem coberturas que são super similares hoje ao que a gente tem no seguro tradicional. Mensalidades com valores mais... a gente fala que tem que ter o rateio, mas a gente sabe que o mercado pratica mensalidades que são valores... não são exatamente iguais, mas são bem aproximados. A variação é muito mínima, sabe? Então, assim, a gente tem muita semelhança no produto. Tá. Mas a natureza jurídica de uma associação para uma seguradora é gigantesca. Né, para começar, a natureza jurídica. Uma é a associação. Então, a associação é um grupo de pessoas, você faz um registro, você vai criar um CNPJ, mas você vai registrar num cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Você faz um CNPJ e registra essa associação no cartório. Uhum. Né? A gente tem, na seguradora, ela tem toda uma normativa específica para poder funcionar. Então, a seguradora, primeiro, ela precisa ser constituída no formato de SA. Tá. Então, aí já tem uma lei própria, porque a lei das SAs já existe há muito tempo, então já tem ali um regulamento próprio de SA. Uhum. Então, para ser seguradora, você já tem que entrar numa outra lei, que é a de SA. Então, você tem que constituir como SA, lucro real, você tem que ter um cadastro na SUSEP. Tá. Então, assim, olha, como que funciona na SUSEP uma seguradora? A gente precisa, além dos requisitos técnicos, né, questão de reputação ilibada, capacidade técnica, as reservas. Então, você tem que ter um capital mínimo para poder operar. Então, você já tem que entrar com uma reserva. Certo. Então, olha, eu tenho um risco, né, de tantos milhões e eu preciso ter uma reserva de tantos milhões para poder cobrir aquele risco que eu estou assumindo. Então, tem uma diretoria específica para responder perante a SUSEP. E aí, para você conseguir uma autorização, é um processo. Então, a gente tem na SUSEP ali, a gente tem ali os programas de acesso, né? Para poder você conseguir uma autorização de seguradora. Teve o sandbox muito falado, né, mais para trás. Agora já não está tendo tanta aprovação de projeto de sandbox mais, mas é uma forma também que as pessoas acabaram conhecendo muito a SUSEP por conta da seguradora. Algumas associações acabaram virando, né? Indo para o mercado supervisionado pelo sandbox. Então, a gente sabe que isso dá certo, porque se não desse, essas que viraram já teriam fechado as portas. A gente viu que a gente sabe que elas estão super bem. Então, eu acho que não é o caso. Mas, assim, a diferença é gigantesca, que lá os requisitos são bem rígidos, taxativos. Então, olha, capacidade técnica, você tem que comprovar que você tem um nível, né, de instrução que você consegue gerenciar aquela carteira, aquela operação. Uhum. Né? A reputação ilibada, que é uma questão que a gente fala que muitos não conseguem entrar, começando pela reputação ilibada, porque já foram processados criminalmente. A SUSEP, ela barra isso, né? E a gente precisa ter essa reputação ilibada. Mas, assim, não são requisitos que são inacessíveis, mas sobe muito o nível. Certo. Sobe muito o nível. A gente sabe que vai vir um regulamento não equivalente de uma seguradora para as associações, para a administradora. Mas os princípios são básicos de quem opera no mercado financeiro. E esses princípios eles vão continuar sendo observados. Mas a diferença da natureza jurídica é muito grande. A forma de operar é muito grande, sabe? Uma sociedade por ações, ela tem requisitos ali rigorosíssimos, né? Para ter autorização de estar ali como uma SA por si só. E aí, para estar na SUSEP, mais outros requisitos. Plano de negócio, tem que ter ali, apresentar cenários otimistas, pessimistas, de crise. Então, assim, olha, o mercado supervisionado, ele não aceita, ele é um mercado para evitar erros. Então, você tem que ir com tudo muito bem estruturado, tudo muito bem pensado. Tem que ter uma estrutura muito robusta para funcionar no mercado supervisionado. Então, a diferença já começa aí. Já a associação, basta, sei lá, abrir no cartório de CNPJ lá. É mais tranquilo. E tem todo o jeitinho, cada um opera da sua própria forma. Não tem tanto regramento. Basicamente, a gente vai seguir o que está ali na Constituição Federal, no Código Civil. Vai ter o Estatuto Social, você vai colocar ali que tem que fazer prestação de contas anualmente. Então, basicamente, você faz as atas para poder eleger, né, no tempo periódico que você colocou no seu próprio estatuto. Não tem tanto requisito. Você consegue colocar uma diretoria maior, uma diretoria menor, pode deixar um conselho fiscal vago, não ter conselho fiscal. Então, assim, é muito livre a forma de operar uma associação. Muito diferente do que a gente vai quando a gente vai para uma seguradora. Agora, como é que a Lei 213, ela define o modelo de governança exigido para as associações?
Então, Bruno, a LC 213, ela não trouxe ali requisitos de governança. Tá. Né? Ela não trouxe ali o que tem que ter para ter uma governança e estar de acordo com a LC 213. Ela não trouxe essas questões de governança em si, ao texto da LC. Mas ela trouxe um mercado que vai para um ambiente supervisionado, que tem regras. E nesse ambiente supervisionado, a gente sabe que precisa ter ali critérios mínimos de governança, né, e de compliance. Então, esse novo mercado, né, que a gente está sendo inserido, que é esse mercado supervisionado, ele exige uma governança. Ele exige que você trabalhe com governança e que você tenha ali o mínimo de compliance, né, para a sua operação. Então, quais seriam os requisitos básicos de uma governança para o nosso setor, que é de associação de proteção veicular, por exemplo? Né, eu entendo que o básico é começar a entender ali o que de fato faz a diferença, né? Transparência, né? É ter transparência, pegar indicadores, né? É ter uma linguagem clara com o seu associado, trazer uma adesão, regras claras. Então, a governança vai ser muito nesse sentido de exigir que se cumpra, né, o que foi estabelecido e se estabelecer regras que sejam claras para ambas as partes. Certo. Então, a governança vai exigir isso, né? Exigir que você atue ali de forma clara, de forma comprometida com o cliente, com o associado. Então, o que a governança ajuda nesse sentido? Apesar da LC em si não ter trazido, mas a gente sabe que políticas básicas, como você entender ali a sua operação, né? Começar a entender o que no seu setor de eventos, como que ele funciona, qual que é o seu índice de sinistralidade, sabe? Aonde que está a falha, sabe? E trazer, né, essa transparência, principalmente do financeiro, vai ter que ter. Então, isso vai exigir uma governança aplicada das associações. A gente trabalhava de uma forma que era assim, olha, cada um tem o seu jeitinho próprio, eu mesmo vou fazendo, e pego um pouco do financeiro, e pego um pouco do jurídico, e pego um pouco, sabe, do eventos. Então, a gente tinha uma pessoa que fazia de tudo numa associação. Mas que, se você precisasse de um dado específico, ela não sabia te dar. Ela não sabe te dar ainda, sabe? Ela não conhece a realidade do que ela sabe muito bem a realidade dela, mas ela não consegue te passar aquilo ali com números, por exemplo. Ela não consegue, às vezes, identificar onde tem uma falha. Ela não consegue falar qual que é o índice dela, qual que é o índice de inadimplência. Ela não consegue, às vezes, falar onde que está falhando no atendimento com o associado, sabe? Então, assim, a governança vai ter que ser nesse sentido de começar a desenhar os processos, sim, né? E criar ali estruturas que são mínimas, né? De governança mesmo, e partir pela transparência. Transparência, comunicação clara e objetiva com o seu associado. Isso eu acho que vai ser o mínimo a ser cumprido. E questões financeiras. Claro, né? claro. O financeiro sempre foi uma pedra no sapato das associações. A gente sabe que hoje, no mercado supervisionado, a gente tem, né, a parte de arrecadação vai ficar com a administradora. Então, a parte da contabilidade, ela vai ser, assim, fundamental. Né? Ela vai ter que estar muito certinha, porque a gente não consegue mais fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, como era feito antes. Claro. Então, a contabilidade vai ter que refletir a sua operação. Porque você precisa praticar, de fato, o rateio. Né? A associação, ela não tem lucro. Então, se a sua contabilidade der errado, vai dar errado a sua operação. Então, regras claras também na parte financeira de contabilidade. Enfim, nesse sentido, a governança vai fazer total diferença. E, lógico, a norma infra vai acabar trazendo alguns princípios básicos que a gente ainda não tem. Essa norma ainda não saiu, ela está sendo ainda elaborada pelo CNSP. A SUSEP, ela está fazendo, né? Isso depois vai para a consulta pública. O CNSP é quem vai, de fato, né, sancionar, publicar isso, mas ela ainda está sendo construída, a gente ainda não tem, mas a gente sabe que existem princípios e regras que são básicas para quem eu estou no mercado, que é o mercado financeiro. Sim, sim. É um mercado supervisionado. E esse cuidado, ele é necessário justamente para não ter
problemas, né? Como você mesmo falou, ter uma comunicação clara, objetiva, sempre muito com uma transparência, Sim. isso faz com que os problemas minimizem os problemas Sim. e que tenhamos resultados muito mais eficazes, muito melhores, sim. né? Sim, e o compliance nada mais é do que você estar em conformidade. Claro. Então, estar em conformidade com uma norma, com uma regra específica. Então, a governança, ela ajuda muito nessa questão, porque, olha, a minha operação, ela tem que ela tem que operar de uma forma que o meu associado, quando eu trate ele, né, como uma figura ali, né, de consumidor ou cliente, que eu esteja respeitando o Código do Consumidor, né? Que quando eu vou falar de contabilidade, que eu esteja ali respeitando as normas de contabilidade, né? E, enfim, o trabalhista tem um funcionário, então, quando né, a minha operação, ela precisa respeitar normas trabalhistas. Dados, então, por exemplo, informações, dados sensíveis. Eu preciso operar de uma forma que os dados dos meus associados, dos meus funcionários, sejam protegidos, que eles estejam de acordo, em conformidade com o que traz a LGPD, por exemplo. Então, conformidade nada mais é do que a gente pegar a operação e adequar com a norma que está em vigor. Né? E aí a governança, ela entra muito nisso, porque ela é essencial para você conseguir fazer essa conformidade. Claro. E de que forma que a legislação, ela exige que os contratos celebrados entre associados e associações sejam redigidos? Tem uma exigência? Sim. Aí a ALC, ela fala o seguinte, a forma de ingresso, né? Ela trouxe alguns requisitos em relação à associação, que foi uma né, ela quase não entrou muito nessa seara da associação, trouxe mais regras para a administradora, mas ela traz especificamente em relação às associações uma obrigação de, além de se cadastrar, né, de alterar o estatuto social. Né? E aí, para alterar o estatuto social, ela traz o quê? Você tem que alterar o estatuto para você criar ali os critérios de constituição do seu grupo. Então, no seu estatuto, você vai precisar criar ali um capítulo falando assim, quem é meu grupo? Regras claras de constituição do grupo. Os critérios de constituição do grupo. Então, isso foi uma exigência da própria lei também. E ela traz regras para você poder contratar e substituir uma administradora. Né? Então, a ALC, ela traz essa obrigação para as associações quando ela remete essa necessidade de alterar o estatuto social. Né? E aí, como que elas vão ter que operar, né? Foi a sua pergunta. Como que elas vão operar agora com a LC 213? Basicamente, a ALC, ela não traz normas, regras para a associação em si. Ela fala que a associação, para poder funcionar, ela vai ter que estar vinculada a uma administradora. E aí, como que vai ser o contrato com o associado? O contrato para poder a gente tem hoje, as associações, elas costumam falar termo de filiação, requerimento de filiação, termo de adesão, e a SUSEP trouxe um nome para isso. Então, ela fala que o ingresso ao grupo tem que ser por meio de um contrato de participação. Ela trouxe essa expressão, contrato de participação. E ela traz ali alguns requisitos para o contrato de participação. Então, o que a gente vai... Esse contrato, primeiramente, ele vai ter que ter a associação como parte, o associado como parte, e ele traz a obrigação de ter a administradora também como parte. Então, já é uma regra nova que a gente não tinha, né? Não tinha essa terceira pessoa no contrato. Sim. Né? E a gente agora vai ter a administradora fazendo parte também do contrato de participação. E ela fala o quê? O contrato de participação, ele tem que trazer regras claras. Então, o contrato de participação, ele vai ter que... a gente remetia muito para o regulamento. Por exemplo, o que eu vou negar, o que eu vou cobrir. Aí, a gente tinha várias brechas ali no regulamento, às vezes, para negar um evento. O que a lei fala? Tem que ser tudo muito objetivo, muito claro. Então, o que está no seu regulamento que você nega, tem que estar no contrato de participação. O que basta ter validade entre a associação e o associado, e até mesmo para a associação pleitear contra a administradora, é ter esses contratos muito bem amarrados. Porque as pessoas estão falando assim, olha, a associação perdeu autonomia, porque vai tudo para a administradora. Não perdeu, porque a administradora vai fazer a gestão, né? Ela vai gerir. Mas quem vai criar as regras continua sendo a associação. Então, o que eu vou cobrir, o que eu vou negar, o que eu quero aceitar, qual que é o meu grupo, qual que é o meu limite, qual que é a minha região, enfim, as formas de excludente, né, de exclusão de cobertura, tudo isso continua sendo da associação, mas ela precisa trazer regras muito claras no contrato
para ela poder exigir que a administradora cumpra. Porque a administradora, quando ela for fazer, por exemplo, uma análise de evento, analisar um caso específico lá de cobertura, ela vai ter que fazer de acordo com o que ela o que foi estipulado com a associação. Não é a regra da administradora. Ela está gerindo de acordo com a regra da associação. E aí, o que a SUSEP espera é que o legislador quis também trazer foi o quê? Que o associado, quando ele contrate essa operação de proteção patrimonial, quando ele optar por quer um seguro ou quer a proteção patrimonial, que ele saiba o que ele está contratando. A regra seja clara, para ele saber, olha, o seguro é isso, a proteção é isso, tem as vantagens e as desvantagens. Qual que é o meu perfil? E aí ele poder escolher se ele quer o seguro tradicional ou se ele quer a proteção patrimonial. E o contrato vai ter que trazer regras claríssimas. Certo. Claríssimas. E tanto o contrato de participação, que é o contrato com o associado, quanto o contrato da associação com a administradora. Sim, sim. Muito bom. E segundo a lei, quais são os documentos e informações que são obrigatórios para a obtenção no cadastro da SUSEP? Então, na verdade, a hélice, ela trouxe só essa obrigação de cadastrar em 180 dias. Mas a SUSEP trouxe uma resolução, que é a Resolução 49, que saiu no final de março, salvo engano, trazendo as regras do cadastro. E aí, lá na Resolução 49, ela fala como que é o procedimento de cadastro, tá? E a gente tem um manual do cadastro, né, lá no próprio site da SUSEP, que fala o que você precisa fazer. Na verdade, é um passo a passo muito simples. Você vai colocar o CNPJ da associação, vai colocar os dados do presidente, quem é o representante legal daquela associação. Certo. Vai colocar ali dados, informações bem genéricas, superficiais, nada muito complexo. E aí, de documento que ela precisa, estatuto social e ata que elegeu o presidente. É muito simples o cadastro. Gente, não fazer o cadastro, eu não vejo motivo para não fazer um cadastro. É tão simples, assim. É lógico que teve esse passo anterior, que foi a alteração do estatuto social. Certo. Que, de fato, exigiu um pouco mais né? Foi um pouco mais trabalhoso, porque teve que mexer no estatuto, e depende de cartório, registrar, e ata, assembleia. Mas o cadastro em si é um procedimento muito simples, você não precisa de advogado, você não precisa de, sabe? Não precisa de muito conhecimento técnico, nem de conhecimento em informática, com tecnologia, com nada. É um passo a passo muito autoexplicativo. Basicamente, muito você entra tranquilo. no site ali e segue as instruções. Muito tranquilo. Qualquer pessoa consegue fazer, sabe? Legal. E não existe documentação, que você fala, nossa, mas não vou conseguir, preciso de documento, preciso daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, como é que eu vou conseguir? Não. Estatuto social e ata. Muito básico, simples, muito simples. Certo. E a nova legislação, ela permite a captação de novos associados enquanto o processo de regularização estiver em andamento? Olha, permite, tá? A lei, o que a lei, ela trouxe um novo formato, né, de operação da proteção patrimonial, mas ela trouxe uma regra para quem já estava em operação. Tá? Então, ela trouxe uma figura nova, que é a proteção patrimonial pela administradora, a associação vinculada à administradora, e como isso vai rodar daqui para frente, né, a partir da regra que vai ser construída. E ela fala assim, mas se você já estava operando na data da publicação da lei, você vai fazer o quê? Você vai encerrar a sua operação? Sim. Não. Você vai poder continuar operando. Faça o cadastro, né, espere a regulamentação infra, mas você pode continuar operando, né? Então, assim, a lei, ela é muito positiva nesse sentido. E o cadastro também, porque ele não traz implicações. Por exemplo, eu não vou poder captar mais. Não vou poder captar fora da área que eu informei na SUSEP. Não, sabe? E assim, é um período que a gente vai ter realmente... É lógico que se você vai fazer uma coisa errada, o errado continua sendo errado. Né? Mas é um período que a gente vai ter realmente de sossego, né? Então, assim, olha, você vai trabalhar, vai poder captar seu associado, fazer seu marketing. Não tem as regras ainda de como isso vai ser no futuro. Então, basicamente, a operação durante esse regramento continua a mesma, não muda. Então, tem gente que fala assim, não vou fazer o cadastro, porque eu acho que depois ela vai começar a pedir informação, vai pedir ficha de associado, e aí a associação não quer passar, não quer falar quem é o associado, vai pedir quem é meu consultor, e vai querer saber quem são meus prestadores. A SUSEP não quer saber isso. Ela só quer o cadastro com isso que eu te falei. Informar os dados... Estatuto social e ata. Ela não quer saber
quem são os seus associados, nome, CNPJ, CPF deles, Sim. qual que é o seu contrato que você usa hoje, ela não quer saber. Isso é uma fase posterior. Então, assim, a gente tem que entender que esse processo da LC 213, ele é um processo mesmo. A gente está dando o primeiro passo, que é o cadastro, e vão ter os passos seguintes. Mas hoje, não tem grandes consequências em se cadastrar. Tem grandes consequências em não se cadastrar. Agora eu fiquei pensando aqui, e as associações inadimplentes, como é que funciona? Elas podem realizar esse cadastro junto à SUSEP? Tem alguma exigência adicional nesse caso? Como é que funciona nesse caso específico? A questão da inadimplência, a gente tem que ver, depende de qual olhar que a gente está falando, né? Porque a gente tem questões de associações com grandes passivos jurídicos, porque deixaram de pagar os associados, esses associados judicializaram, né? E estão correndo atrás da sua indenização ali. Então, isso gerou um passivo jurídico gigantesco, né? E a gente tem questões de associações que devem prestadores, que também geram passivos jurídicos. Sim. Né? Então, assim, olha, como que vai ser tratado esse passivo jurídico ou esse passivo, essa dívida, jurídica ou não? Porque a dívida, ela existe independente de ter o processo ou não, né? Então, se a gente estivesse num formato já no final da lei, isso tudo tinha que estar provisionado, né? Você tem que funcionar falando assim, olha, eu contratei a Save, eu preciso pagar a Save, tantos mil, 10 mil reais, então 10 mil reais do meu caixa está reservado para pagar a Save. Isso, 15 mil para o meu associado, 30 mil. Então, assim, tem que estar tudo provisionado. Isso vai ser assim para frente, sabe? A gente não tem mais essa, vou trabalhar e não vou contratando, igual, o que a gente via muito no nosso mercado? Gente pegando, cobrindo o caminhão de 3 milhões e a pessoa não conseguia pagar uma moto. Não é raro. Então, assim, esse foi o mercado que fez a lei, a gente ter necessidade de ter sido trazida essa lei. Porque uma pessoa que pega um caminhão de 3 milhões e não consegue pagar uma CG Titan de, sei lá, 15 mil reais, tá errado. Então, se você pegou um caminhão de 3 milhões de reais, você tem que ter dinheiro para pagar esses 3 milhões se eventualmente acontecer alguma coisa com ele. Sabe? Isso é o que era errado no nosso mercado. E acontecia essa mesma fraude, esse calote com prestadores. Sim. Não é raro de ver, a gente tem vários prestadores que foram, de fato, oficina, a gente tem muita demanda de oficina que cobra a associação porque não pagou. Prestador, né, nessa parte igual a Save de inteligência, sofre muito com isso também. Então, assim, a gente que é advogado também, sabe? Então, assim, é um mercado que funcionava sem, às vezes, ter capital para poder ter aquela operação. Mas funcionava. E às vezes dava a sorte de dar certo e às vezes dava a sorte de dar errado. Não dava a sorte e dava errado. Então, assim, o mínimo de estrutura tem que ter. Isso, contratou uma pessoa, você tem que... Se você contratou e falou que ia pagar os 10 mil, você tem que ter os 10 mil para pagar quando vencer aquela data. Sim. Sabe? Então, assim, esse tipo de conduta que daqui para frente, no mercado regulado, não vai mais acontecer. Mas como funciona o que já existe? Aí é uma questão, que eu acho que é o que você me perguntou. Porque eu tenho uma associação, tenho um passivo milionário, vou me cadastrar, quero regularizar a minha operação, mas se eu for considerar o meu passivo jurídico milionário, e ele tiver que entrar com uma provisão, eu não consigo entrar para esse mercado. Tá. Então, essa é uma questão que a SUSEP vai estar analisando. E ela precisa analisar com muita cautela como vai fazer. Tanto para não beneficiar os maus pagadores, sim, quanto para não inviabilizar a entrada de quem realmente quer entrar para esse mercado regulado. Exato. Então, assim, eu acredito que vai vir um regramento específico para essa questão das dívidas, sabe? Pensando, do endividamento. Mas pode se cadastrar. Tá. Tem Então, que cadastrar. Assim, tem que cadastrar. Então, se você está devendo também, tem um passivo gigante, cadastra. E o que eu falo? Comece a gerenciar o seu passivo. Então, a mentalidade precisa ser mudada. E a gente tem prazo para isso. Então, o que eu falo é o seguinte. Tem um passivo gigantesco, tá super endividado. Você vai continuar fazendo dívida? Vai continuar fazendo errado? Não. Muda, vira a chave. Então, esse passivo para trás, ele não vai ser perdoado. Óbvio que não. Né? Ninguém espera que isso seja perdoado, porque seria beneficiar aí quem não pagou as pessoas. O que se espera é que as pessoas consigam gerenciar essa dívida, né? E que consigam entrar para o mercado
né, e essa prática não seja trazida para esse novo mercado regular. Sim, claro. Então, assim, olha, começa a gerenciar o seu passivo, a ver o que você, né, a gente consegue, nesse prazo que a gente tem, gerenciar os processos, gerenciar as dívidas. Então, assim, organizar. Aí a governança entra, sabe? Então, assim, olha, começa a organizar a sua casa. Então, olha, eu devo a Save, devo a Isabela, devo ao associado, quanto que é? Como é que eu vou me organizar para quitar ano que vem, quitar, e aí começar a encerrar esse passivo. Esse passivo vai ter que ser encerrado de alguma forma. Claro. Né? Ele não vai ser esquecido. E trabalhar da forma correta no futuro, porque esse tipo de conduta não vai ser aceita nesse novo mercado. Não vai ser. Certo. E quais sanções estão previstas para associações que operarem sem o devido registro? Porque, bom, estamos falando aí que o cadastro, né, é importante e tal. Sim. Então, quais sanções estão previstas? Olha, então, a LC 213, ela trouxe alguns benefícios e algumas sanções para quem opera de forma irregular. Tá. Então, o primeiro passo, para quem... a lei, ela trouxe alguns benefícios que se você estava operando de forma irregular no mercado, né, e estava ali respondendo um processo administrativo na SUSEP, uma ação civil pública, e você se cadastrar ou você encerrar sua atividade, você vai ter a suspensão daquele processo. Tá. Então, isso já é um benefício e lá na frente você consegue um arquivamento se você de fato se regularizar. Tá. Então, já é um benefício porque as pessoas já estavam respondendo ali, estavam com operações já encerradas, enfim, era uma dor de cabeça. Mas ela traz sanções para quem também não se cadastrar e para quem não... Ou, assim, olha, quero operar, né? Não vou me cadastrar e também não vou encerrar. Quero operar da forma que eu tô. Não vou me cadastrar, não. Aí ela vai trazer essas pessoas, com muita rigidez. Claro. E a própria lei traz essa possibilidade. Então, antes a gente tinha um rito específico para penalizar essas pessoas que estavam operando de forma irregular. Então, tinha uma ação civil pública, existia um processo, uma investigação anterior, enfim, gerava a ação civil pública, que lá na frente o juiz definia se ia fechar, se não ia fechar, se ia operar, se não ia, enfim, o processo arrastava por 10 anos, até mais, enfim. E agora, a própria SUSEP, ela tem poder de polícia. Muito forte. Tá. Então, o primeiro passo, a própria SUSEP, ela pode fechar a sua operação. Ela não precisa mais de entrar com uma ação civil pública pedindo um juiz para poder encerrar. Ela... né, por si só, tem autoridade para ir lá e fechar a sua operação, encerrar a sua atividade. E tomar todas as medidas, né, cabíveis em relação a isso, porque se ela fechou, ela vai ali abrir um processo administrativo, vai falar que você estava, né, operando de forma irregular, enfim. E aí a lei traz sanções cíveis e criminais. Inabilitação por mais de 20 anos para poder estar nesse mercado, para serviço público, as multas... podem chegar até 35 milhões de reais. Uau. Triplicadas, podem ser triplicadas. Ações penais em relação a essas pessoas. Então, a gente tem ali um artigo que vai falar que é tipo um tipo criminal, né? Uma tipicidade específica para quem comete essa prática irregular no mercado ou supervisionado. E eles vão responder. Então, os diretores respondem de forma pessoal, com patrimônio pessoal também. Não só na esfera civil, mas também na esfera criminal. Então, as penalidades vão ser bem severas. E ela falou que está vindo com um viés fiscalizatório bem diferente, porque a gente já conhece uma fiscalização que era muito apertada. Se vai piorar, eu não consigo nem imaginar como que isso vai ser, porque já era bem difícil. Sim. E a Lei 213, ela exige uma auditoria independente? Se sim, com que periodicidade ela deve ser realizada? Como é que funciona essa questão aí de auditoria? Não, olha, o mercado, para a associação especificamente, não. Tá? É lógico que é muito legal você trabalhar com auditoria, porque é uma questão de lisura do processo. Então, assim, quem pode ter auditorias, né, independentes, é muito legal ter na operação. Mas não é uma obrigação para as associações. A lei não traz essa obrigatoriedade para as associações fazerem auditorias. O mercado supervisionado, e para quem opera no mercado supervisionado, sim, existem, né, alguns tipos de auditoria que são, de fato, exigidas. Mas a gente está falando para seguradoras. Então, por exemplo, se
você é uma seguradora do S1, S2, S3, S4, se você vai entrar como uma administradora, futuramente as cooperativas de seguro. Então, existem ali alguns tipos de auditoria independente. E aí, a gente tem, na própria SUSEP, nesse mercado supervisionado securitário, a gente tem regras de auditoria. Então, tem os auditores independentes que têm que ser credenciados na SUSEP, eles fazem prova, é um processo, né, muito difícil, complexo de conseguir uma autorização para ser um auditor independente, né? E aí, essas pessoas que são auditores, elas têm uma regra também, elas respondem. Então, se você é auditor e agiu com má fé, com dolo numa informação, ou né, trouxe uma informação equivocada que gerou prejuízo a um terceiro, né, que distorceu uma realidade, né, propositalmente, você responde também com esses mesmos rigores que eu acabei de falar, quando a gente fala dos diretores, quando a gente fala dos administradores. Então, essa lei se aplica também aos auditores independentes. Mas o mercado securitário, ele exige, mas não para as associações. Só para quem está lá dentro quem vai ter que ter autorização para funcionar, que são as seguradoras, né, as administradoras futuramente. Vão ter que começar a entender como funciona isso. Sim, sim. É um momento ainda, acho que, de adaptação, talvez. Porque é tudo muito recente, né? Sim. É tudo muito novo. Então, tem toda essa questão aí de entender o que funciona, o que não funciona, o que precisa ainda ser ajustado, porque não estamos livres ainda de ajustes, né? Você falou uma coisa muito legal, porque, assim, é uma coisa que a SUSEP, ela fala muito. Ela fala assim, olha, a lei, ela não veio, e a SUSEP, ela não veio para mudar o que funciona. Claro. Ela fala assim, olha, o que funciona bem vai continuar funcionando da forma que é. A gente quer mudar o que não está funcionando e o que já não funcionava. Exato. É isso que a gente quer mudar. Então, isso é legal. E essa adaptação, ela é fundamental. A SUSEP sabe, o governo sabe, a gente precisa desse período de adaptação. E a SUSEP já se comprometeu por diversas vezes, ela já falou que ela sabe dessa necessidade, ela entende que o segmento não vai conseguir se adaptar de um dia para o outro, claro, de um ano para o outro. A gente precisa de, no mínimo, esses 3 anos que foi, né, esse pacto que foi feito aí, de se aguardar esses 3 anos para, de fato, começar a cobrar toda essa norma, né, e finalizar. Ainda que a norma infra, a gente fala assim, olha, e se a norma infra terminar antes? A gente vai ter que começar a já rodar com a administradora antes? Então, assim, olha, a gente tem um compromisso da SUSEP, do próprio governo, falando que vai se aguardar o prazo de 3 anos. Eu não acho que a SUSEP falou isso publicamente várias vezes, vários canais de comunicação. Então, assim, talvez a norma infra até traga alguma coisa nesse sentido, sabe? Resguardando ainda mais a gente em relação a esses 3 anos. Eu tenho certeza que a gente não vai, de fato, ser surpreendida aí ano que vem, tendo que operar como administradora. Até pelo cronograma da SUSEP, não tem essa possibilidade. A SUSEP não tem nem pessoal para poder fazer isso de um ano para o outro. Sim. Então, são 3 anos de adaptação que são necessários. É uma adaptação e não vai ser fácil. Claro, E como é que essa nova legislação, ela trata a transparência na prestação de contas aos associados? De que forma funciona? Então, aí é a grande questão, porque, assim, olha, a LC 213, ela não traz obrigações para as associações, a não ser aquelas que a gente conversou, que eu falei, que são aquela questão do cadastramento e alteração no estatuto social. Fora isso, ela não traz ali, ela não tem uma interferência direta nas associações. Ela traz algumas questões para a administradora. E aí, como as associações, para funcionar, vão precisar de ter uma administradora, mas assim, para entender, a associação está totalmente vinculada à administradora? Não, porque, olha, eu sou uma associação e ofereço vários benefícios. Tá? O que eu preciso prestar contas? Do que eu faço com proteção patrimonial. Tá? A SUSEP, ela, a administradora, a LC 213 é proteção patrimonial. As outras coisas que eu opero dentro da associação, outros eventuais benefícios, né, eles continuam sendo operados, sem necessidade de passar pela administradora, sem a supervisão da SUSEP. Então, assim, a associação, ela continua com a autonomia. E essa ingerência, essa interferência não vai ter na associação. Na parte que você faz, que é proteção patrimonial, essa parte, sim, tem que estar vinculada à administradora. E a LC traz regras para a administradora. Então, quem vai ter que cumprir as regras é a administradora. Tá? Então, assim, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser essa operação da administradora, porque a LC trouxe a figura da administradora, como ela trouxe da cooperativa de seguro, mas ela exige uma regulamentação infra. Então, ela falou, olha, criou-se a administradora, ela fala que agora a gente pode operar pela administradora, as cooperativas agora podem operar nesse ramo de seguros, mas ela não fala como.
como é uma questão que vai vir no regramento infra. Sim. Que ainda está sendo construído. Então, tem muita dúvida ainda que as pessoas perguntam, questionam e que a gente não tem resposta. De fato, não tem. Porque precisa guardar essa construção dessa norma infra. Sim. Em relação a uma administradora ou uma associação que esteja ainda em débito com fornecedores, com associados, ela consegue se cadastrar, né? Você tinha me falado que, na verdade, ela tem que se cadastrar. Tem que se cadastrar e pensar muito bem no que ela vai fazer com essa dívida, né? Sim. Com esse endividamento aí que foi, às vezes... Aquela organização toda, né? Lógico, quando a gente fala de uma dívida, quando a gente fala de uma questão nesse sentido, tem que ter todo um planejamento. Por mais difícil que seja, não é simples você quitar uma dívida... Obviamente que depende do tamanho dessa dívida, bom, independente do tamanho da dívida, mas começar a criar planos, estratégias, de que forma que você vai conseguir quitar essa dívida, quais são as estratégias, em qual período você acha que você consegue fazer isso. Claro, não é uma coisa simples, mas se você também não tem uma iniciativa de se organizar para quitar esse tipo de dívida, você nunca vai sair dali do buraco. Olha, você falou uma coisa tão legal, que eu tô aqui rindo pra você, porque assim, olha, a gente tá conversando que você entendeu exatamente o que é provisão. Pois isso que a Suzep quer, você levou pro lado da dívida. Sim. E aí, mas você pegar esse seu raciocínio e levar para quando a gente está garantindo, é isso que a Suzep quer. O que ela quer é que se você se organize, você se programa, você vai pagar de 2, de 3, de 4, 5 vezes. Não é a questão. A questão é que você se organize, que você tenha um programa, que você consiga ali, de fato, olha, eu estou me organizando, eu vou quitar isso em 6 vezes ou 5 vezes, eu vou ratear isso, de 3 vezes, enfim. Claro. Ela quer, é que a pessoa pense dessa forma. Você pensou com a dívida, mas o raciocínio é exatamente esse. É isso que vai ser o mercado regulado. Tem dificuldade? Pois é simples, né? É o básico, não é? É pagar o que deve. Sim, é o básico. Sim. De que forma, em que prazo, isso é muito pensado, planejado. Exatamente. Mas tem que ter um pontapé inicial, senão você não sai do lugar. O que você não pode deixar é deixar de pagar. Exatamente. Porque as pessoas falam, vai ter que pagar em 30 dias. Não tem nada, não tem nenhuma regra que fala assim, olha, a associação agora vai ter que pagar um evento em 30 dias. Não. Se você paga em 3, se você paga em 5... vai depender do seu regulamento. Claro. O que a SUSEP quer é que o seu associado saiba que quando ele tiver um evento, que ele saiba que vai ser pago em 5 parcelas. Sim. Mas ela não tá ali colocando condições. O que ela quer é 5, mas vai dar, a quinta vai estar quitado. É isso que ela quer. É esse pensamento que a gente às vezes não tinha de pago quando posso, vou postergando e não posso mais 30 dias. É isso que não pode no mercado regulado. E se perder no meio do caminho, né? Se perder no meio do caminho. A partir do momento que você faz esse planejamento, claro, imprevistos podem acontecer de fato, ninguém tá livre disso, mas fazer o mínimo, aliás, o máximo para que isso não aconteça. Exatamente. Se você se programa, se você coloca uma meta ali, um objetivo, com certeza isso, de certa forma, acontece. E de acordo com a lei, como é que devem ser tratadas as reservas financeiras mantidas pelas associações para a cobertura de eventos? Pois é, a lei não tem absolutamente nada sobre reserva. Tá. A LC 213, ela não falou... ela traz ali questão da taxa de fiscalização, que não tem nada a ver com reserva, né? Então, a fiscalização para a administradora já tem uma tabela, já tá, o anexo já contém lá um ramo de danos, a administradora, quanto vai ter que pagar, você já consegue fazer um cálculo para isso. Isso vai refletir no preço do seu produto, óbvio, né? Então, assim, você já consegue trabalhar com algumas questões que a lei trouxe. Tá. Agora, por exemplo, reserva, a gente não sabe. Agora, como que vai ser essa composição dessa reserva, dessa provisão, por exemplo? A gente ainda não tem um arranjo específico. O que a SUSEP está tentando trazer é um formato de arranjo, ou vários arranjos, que viabilize a pequena, a média e a grande de conseguir operacionalizar. Certo. Porque se eu venho com uma provisão fixa, né, um valor fixo, a pequena às vezes não vai conseguir, a grande vai. Ou às vezes um requisito que vai inviabilizar alguma de entrar. O que a SUSEP vai fazer é trazer um formato de composição que seja possível que você, na sua operação, consiga adequar. Então, você não vai ter que ter um capital milionário para poder entrar, sabe? Você vai ter que ter ali um planejamento, que igual você falou, um planejamento, vai ter que se organizar para pagar, né? Então, vai aceitar um risco que você vai conseguir pagar dentro da sua operação, mas sem essa reserva gigantesca que a gente tem para seguradoras. Sim. Agora, entender esses conceitos de reserva, de provisão, de como... É lógico que faz parte do mercado. É uma questão de
ter condições de ter solvência. Então, a questão da reserva, a reserva técnica, reserva operacional, é óbvio que a gente não está obrigado, mas que a gente vai ter que começar a entender esse conceito que é muito do seguro mesmo, para a gente conseguir, de fato, operar com solvência. Porque quem não tiver solvência está fora do mercado. Né? Daqui para frente vai estar fora do mercado. Mas a lei não trouxe. Tá, então ela não trouxe, ela vai trazer regras de reserva de capitais. Quando vier a norma infra, deve sair, né? Por agora deve sair a primeira minuta para poder ir para audiência pública, enfim. Mas a lei, a 213, não traz absolutamente nada sobre reserva técnica, valores, percentuais, nada disso. A regulamentação infra vai trazer, mas a gente ainda não sabe como que isso vai caminhar, sabe? O que a gente acredita é que, de fato, seja uma composição e não um valor fixo como a gente tem nas seguradoras, sabe? Um capital já tabelado. Sim. E com a regulamentação, quais são os benefícios que os prestadores de serviço vinculados à associação passam a ter a partir de agora? Olha... Ou que mantém, né? Ou que mantém. Eu acho que a regulamentação, ela veio para subir muito o nível do nosso segmento, sabe? Então, assim, olha, ela vai dar a oportunidade de quem, de fato, opera de uma forma legal, né? De quem faz o correto, de continuar no mercado fazendo o correto. Certo. Né? E os que funcionavam de uma forma errada, a lei trouxe a possibilidade delas se adaptarem, se ajustarem. Então, assim, a regulamentação, ela sobe muito o nível. Ela sobe muito o nível, não só em relação à segurança, né? Para o prestador, para o associado, ela traz inúmeras garantias para o associado. Então, o associado, ele pode ter certeza que ele realmente está resguardado com essa lei. Mas a lei, ela traz ali essas questões mínimas de solvência que acaba resguardando todo mundo. Vai resguardar a gente que é prestador, né? Acaba resguardando todo mundo que presta serviço também. E sobe muito o nível dessas pessoas. Sim. Então, a gente está subindo o nível do segmento e subindo o nível de quem presta serviço. Então, por exemplo, a associação hoje, quando a gente fala em regulagem de evento, em entender essa forma de operar para criar reservas, é lógico que ela vai ter que ter uma capacidade técnica para poder fazer isso. O mercado, né, supervisionado, ele não aceita pessoas que são amadoras, que não têm capacidade e que vão lá vender um produto sem ter um nível mínimo de conhecimento técnico. Então, empresas, vai ser bom para tirar quem não faz nada, que presta um péssimo serviço do mercado, e ao mesmo tempo, quem é bom, né, vai subir o nível ainda mais, porque a gente vai estar num mercado que vai exigir isso, né, uma capacidade técnica muito maior. E a gente vai ter essa questão aí da solvência também mais resguardada. Então, eu acho que é positivo, no final das contas, para todo mundo, sabe? Para prestador, para associação. É um período que vai todo mundo se adaptar, a gente ainda não sabe o que vai vir, né, de fato, no futuro. Eu acredito particularmente que vai vir uma regra possível, acessível, e que vai ser, sim, para construir, para agregar e não para poder minimizar, sabe? Diminuir o nosso segmento. Mas eu não acho ruim essa questão da gente subir o nível e realmente tirar quem não está apto para estar nesse mercado. Claro, né? É realmente botar a casa em ordem, organizar tudo, entender o que funciona, o que não funciona, né? Isabela, muito interessante a gente poder pensar em todas essas mudanças que são para melhor, né? O futuro realmente a gente não sabe como é que vai ser, o que realmente vai acontecer, mas espera-se que seja algo positivo. Aliás, afinal de contas, tem muito trabalho aí por trás de tudo isso para fazer com que tudo aconteça, né? Então, eu queria te agradecer por esclarecer tudo isso aqui, trazer essas informações tão bacanas, tão esclarecedoras e que são, assim, muito funcionais para quem está ouvindo. Então, para quem não conhece, não sabe, a partir de agora já está sabendo tudo. Isabela esclareceu aqui para a gente, né? Nossa, Bruno, eu que agradeço a oportunidade novamente, né, o convite por estar aqui. E, assim, é muito legal de estar tendo a oportunidade de falar com esse olhar das associações. Claro, né? Tirar essa marginalização, esse olhar de que está errado, de coisa ilícita, né? Enfim, a gente eu sei que o público da Save tem um público que é
é também, não só de associações. Então, assim, para as pessoas que assistam o vídeo, que saibam que é um mercado muito bem estruturado, muito bem organizado, que está, assim, pronto para essa regulamentação, que está pronto, sim, para essa adaptação, que vai conseguir se adaptar e que é um mercado muito muito promissor mesmo, de pessoas que são boas, qualificadas. Então, quem tem essa imagem de uma associação, um segmento marginalizado, é porque não conhece o nosso segmento. Sim. Quem começa a atuar, né, como prestador, enfim, a gente começa a conhecer, a entrar um pouco mais nesse segmento, a gente vê que o segmento ele tem muito potencial, sabe? Então, eu falo que ele é um mar, né, para quem quer explorar, enfim, para quem quer desbravar. Tem muita gente boa de serviço e eu falo que a gente vai, sim, melhorar muito esse segmento e que ele vai, no futuro, muito em breve, vai ser uma realidade e vai estar ali par a par com, né, não vai ser um subsegmento, não vai ser nada marginalizado, vai estar ali apto para concorrer de forma igualitária com um padrão de qualidade, né, enfim, com essa mesma excelência que a gente conhece, ou até muito melhor do que algumas seguradoras. Então, a regulamentação veio para a gente poder, de fato, alavancar esse segmento que, para quem não conhece, precisa conhecer, que de fato precisa ser explorada. Tem muita gente aqui que não conhece, que vai se surpreender quando conhecer. E para ter mais informações, existe algum site, alguma rede social que você quer indicar? Olha, eu tenho o meu Instagram, tá? Que eu posto muito conteúdo, coloco, né, muita informação da SUSEP, desse cenário das associações, dos caminhos, enfim, a gente acompanha todo o cenário, eu coloco todo o conteúdo lá, que é Isabela, com S2Ls, Bonfim, né? ADV. Só, né? E a gente tem também, eu tenho o site do meu escritório, que é o www.macedocastro.com.br. Também tem muita coisa lá que a gente coloca. Boa, legal. Mas a gente acompanha as redes sociais da CN Mútuas, né? Que é a confederação aí das mútuas, está representando, né, esse nosso segmento. Tá muito forte, tem uma relação muito boa com a SUSEP, um canal de contato, né, excelente com a SUSEP. Então, a gente está sendo muito bem recebido pela SUSEP nas reuniões, sabe? Para tratar dessa norma, para poder entender o nosso segmento, para entender o que seria uma norma que, de fato, a gente conseguiria cumprir. Então, assim, a SUSEP tá muito receptiva, muito aberta, de fato quer entender e está com vontade de fazer mesmo acontecer, sabe? Que essa lei seja, de fato, para engajar o nosso segmento. Então, acompanha também as redes sociais das CN Mútuas, das federações, tem a SUSEP também posta muita coisa. Então, pessoal, a informação hoje está muito acessível e a transparência para esse segmento já existe. Olha aí. Então, a gente vai vir e vai começar a trabalhar, mas hoje a gente já não tem mais informação privilegiada que a gente tinha num segmento que não era, né, com esse regramento específico. A SUSEP, tudo é transparente, então você consegue ver os processos de forma pública, as informações são de forma pública. Então, você quer ver se uma associação está cadastrada? Você entra no site da SUSEP, gente, pesquisa se ela está licenciada, olha se ela está ok. É isso, a informação, ela está acessível, tem que buscar. E ela é importante para a gente não tomar decisões erradas. Exatamente, né? Afinal de contas, sem informação, a gente não sabe muito bem o que fazer e acaba, às vezes, agindo errado. Bom, eu quero deixar um presentinho aqui para você da sua participação hoje aqui no nosso podcast. Obrigada, Bruno. Né? Como eu disse, por trazer tantas informações necessárias, importantes. Espero ter esclarecido as dúvidas. Claro, com certeza. Então, fica aí só essa lembrancinha desse dia de hoje, tão bacana, né? Linda. Amei. Que ótimo. Vou usar muito. Isso aí, usa, aproveita. E aí, toda vez que você usar, você vai lembrar desse dia tão bacana aqui, que a gente escreveu junto. Gente, obrigada. Parabéns pela iniciativa de vocês aí. O programa é muito legal, o podcast, sempre informação relevante. Estão de parabéns. Obrigado. E eu quero agradecer vocês também que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Viu só, gente? Eu falo pra vocês, a Save sempre traz informações boas, bacanas, relevantes, importantes. Então, fiquem ligadinhos aqui nas nossas redes sociais, não deixem de seguir a gente no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube também, ativa o sininho para receber notificação, para não ficar de fora das novidades e acompanhe a gente também no Spotify, no Deezer, nós estamos por aí, estamos nas redes sociais, é só encontrar a gente, só procurar a gente que você vai achar assim. Hope, galera, e até a próxima!